Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular, hoje recebendo o deputado estadual Padre Afonso Lobato. E fique gravado, é o único deputado que a população de Taubaté elegeu. E em Brasília nós não temos ninguém. Então é bom começar a refletir nas próximas eleições para deputado estadual e deputado federal. Em função disso, né, Miguel, que eu fiz a pergunta no bloco anterior, como é que ele vê essa mesma juventude, esse povo que vai para as ruas, vai às ruas e não vê essa falta de representatividade na região, nem no Congresso e na Assembleia, um deputado apenas para uma população de 210 mil eleitores. O que está faltando? Está faltando, Luiz Carlos Cáter, está faltando, na verdade, as pessoas tomarem consciência, primeiro, de que é importante essa representatividade. Eu fui fazer uma palestra num colégio aqui, que eu vou omitir o nome dele, tinha mais ou menos 120 jovens, adolescentes jovens. E aí fui falar um pouquinho sobre a questão política. E eu perguntei, para que serve um deputado? Um guri levantou a mão e gritou, para roubar. Eu coloquei na lousa, para roubar. Porque tem muito deputado roubando. Mas não é só o deputado que está roubando, tem muito, em outras esferas. Até no judiciário tem gente desviando, tem tudo quanto é lugar. Por isso é tão importante que os representados, os representantes, estejam perto dos representados. E aí é muito difícil porque a gente tem pouco espaço de comunicação. Você conhece como é que funciona. Se você quer espaço hoje em muitos lugares, você tem que pagar. E se você não tiver verba para você pagar, né, você não fala. Tem espaços bastante democráticos em nossa cidade, mas tem espaços que não. Tem uns que batem, falam mal para você negociar. É assim que funciona. Então você não tem muitos canais. Nós temos usado um pouco a internet. Usado um pouco. Vamos usar mais nesse mandato. Eu acho que é bastante importante. Mas na maioria das pessoas, elas não conhecem, né? Elas não conhecem, estão distantes daquilo. E outro, o que aparece na mídia é extremamente negativo. Então, a grande maioria das pessoas diz assim, é tudo ladrão, eu não participo, eu não quero ver. Então, isso colabora muito de maneira negativa também para as pessoas participarem mais efetivamente do processo. Agora, num período eleitoral, o que acontece? Acontece, e eu vou dizer, estou aqui na casa dos vereadores. Um vereador se compromete com um deputado, outro se compromete com outro e faz os seus acordos. Justos ou não, éticos ou não, morais ou não, isso não vou julgar, não cabe a mim julgar. Mas acontece apoiando o deputado de longe, de fora, e acaba esvaziando-os daqui da região. Às vezes também não se amadurece algumas candidaturas. Sai muito candidato. Taubaté tinha 12 candidatos na última eleição e candidatos sem história, sem peso, né, político sem bandeira, sem grupo. Saiu. É um direito de todo mundo sair. Mas a população não tem como avaliar isso. Eu dizia no processo eleitoral para uma pessoa, você tem que saber escolher. Ela diz, mas como saber escolher? É tudo igual. Eu digo, não. Você vai à feira para escolher tomate. Você tem 10 bancas com tomate. Você escolhe uma feira e você escolhe os tomates. Poxa vida, a gente está num lugar onde se escolhe tomate. Porque você não quer levar um tomate amassado, podre, bichado para casa. E você leva o candidato bichado, podre, amassado. Você leva um candidato estragado para casa. Ah, mas é voto de protesto. Eu vou votar no Tiririca. Votaram no Tiririca e levaram o Costa Neto, levaram o Genuíno. Então, o processo é muito difícil. Então, a política tem que estar mais perto da população. Deputado, só uma questão que o senhor está dizendo. É preciso a conscientização da importância da representatividade. E quando a população diz, para mim é tudo a mesma coisa, a parcela desse desinteresse, qual é o percentual que o senhor dá a esses políticos que fazem com que a população pense exatamente isso? É tudo farinha do mesmo saco. Qual a culpa dos políticos na sua avaliação? Muita culpa. Por um lado, eles têm 100% de culpa. Por um lado, tem 100% de culpa. Por outro lado, é a própria dificuldade que a gente tem também de chegar ao eleitor. A gente tem dificuldade, sabe? Eu digo para você isso, francamente, a gente tem dificuldade para chegar no eleitor e levar o argumento que o eleitor quer, ouvir o eleitor. Parece que o político ele tem um discurso meio pronto, é preciso ouvir as pessoas. As pessoas têm necessidades urgentes e essas necessidades urgentes, o político acaba fazendo o varejo. E ele tem que fazer o varejo. Eu faço o varejo. E não tenho vergonha de dizer que faço.
Por quê? Porque aquela necessidade é dele. E se eu não atendê-lo naquela necessidade, e eu digo para você, quando eu atendo o varejo, eu não estou pensando no voto, estou pensando na necessidade daquela pessoa, no problema daquela pessoa. Se isso reverte depois a voto, é outros 500. Então, mas o eleitor também tem a sua culpa. Da falta de informação, a falta de interesse. Por exemplo, quando eu vou a uma igreja celebrar uma missa e as pessoas dizem, pelos nossos governantes, para quê? Eu sempre penso, ninguém entra lá pela porta dos fundos. Todo mundo entra mediante um voto. E aqui está o grande problema dos nossos colégios, das nossas escolas, que tem que começar um processo de educação do valor do voto lá já no jardim da infância, para que as pessoas possam ir exercendo a sua cidadania de maneira muito mais consciente. Não cabe um projeto na Assembleia de inclusão dessa matéria na grade curricular? Nós temos inúmeros projetos lá, mas eles dizem que isso não é da iniciativa do Legislativo, mas é da iniciativa do Executivo e, portanto, eles são inconstitucionais e isso não passa. Então, eu acho que a gente precisa de uma revolução. E eu me propus, sabe, Luiz Carlos Cáter, fazer um mandato, depois desse terceiro, um pouco diferente. Nós já estamos começando a fazer um pouco diferente. No quê? Nós estamos mudando o nosso enfoque. A gente tem que atender o pontual, tem que atender, mas nós vamos levantar algumas bandeiras e trazer essa discussão. Por exemplo, está se discutindo a diminuição da maioridade penal. Estamos aí. É importante, importantíssima. Nós estamos rediscutindo hoje, inclusive, eu tenho uma audiência com o secretário de Administração Penitenciária. Hoje, 1º de abril. 1º de abril, e não é dia da mentira. O dia da mentira é isso ou não é mentira? É isso? Na verdade, rediscutindo, repensando o sistema carcerário. Nós temos no país mais de 500 mil presos, metade deles estão no estado de São Paulo. E as nossas prisões estão superlotadas, sem nenhuma perspectiva de reeducar. É absurdo. A pena ela tem essa função restaurativa, né? Reeducar. Essa é a função da pena. Mas a pena é privativa de liberdade, ela é punitiva, é punitiva. Mas a função da pena é exatamente devolver, porque nós não temos prisão perpétua, é devolver aquela pessoa melhor para a sociedade. Então eu estou rediscutindo isso, rediscutindo um pouco, e vamos discutir aqui em 2016, né, um plano logístico de transportes para a nossa região, porque o governo está fazendo esse plano até 2030. O governo do Estado de São Paulo está trazendo essa discussão. Então, a importância da Carvalho Pinto continuar até Aparecida, até a divisa com o Rio de Janeiro. Quais outras vias importantes, rodovias importantes que nós temos aqui na região? Trazer essa discussão. Me trouxeram esses dias, padre, está difícil você vir de Ubatuba domingo à tarde, você gasta não sei quanto tempo de viagem, 3 horas. Então, nós colocamos lá, para ser discutido nesse plano, a duplicação da rodovia Oswaldo Cruz. É sonho? Como era sonho a duplicação da Tamoios, discutiu aí 20 anos. Então, nós começamos a colocar na pauta do governo a duplicação do Oswaldo Cruz. Não é inviável, mas então faça a operação subida e descida já, imediatamente, para poder facilitar a vida de quem sobe ou de quem desce, organizar isso. A Secretaria está repensando. Não, conclua, porque a extensão da Carvalho Pinto também está sendo discutida há mais de 20 anos, dela chegar até Aparecida. Não sei se tanto. Eu estou acompanhando essa discussão há uns 8, 10 anos. O senhor tem 12 anos de mandato, já se discutia isso? Há uns 8, 10 anos nós já estamos discutindo isso. Luiz. Padre, aliás, por falar em conhecer a vida, o que, na minha opinião, muda é justamente se na hora de escolher o tomate, você escolhe um bom. E para escolher um político bom, você tem que conhecer a vida da pessoa. E hoje não se pode negar que não tem informação. Você põe lá no site, na internet, Padre Afonso Lobato, aparece a vida dele inteira. Aí você vai analisar como é esse candidato. Padre, eu tenho uma pergunta que eu vou até ler, que ela é feita por uma jornalista que me pediu que fizesse ao senhor. O senhor deu uma entrevista para a TV Vanguarda em setembro de 2012, de que era contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Um ano depois foi aprovada a resolução pelo Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento ou conversão de união estável em casamento em pessoas do mesmo sexo. O senhor continua tendo a mesma opinião? Eu digo casamento no sentido como eu entendo e compreendo o casamento. Eu tenho uma vivência e uma prática, uma formação cristã. Eu sou sacerdote da Igreja Católica.
Eu não entendo, embora respeite muito, eu acho que isso é uma questão de justiça. A união civil, a união estável, eu acho isso uma questão justa. Mas casamento, nos moldes como eu compreendo, eu não continuo com a mesma opinião. Aí eu acho que casamento, nós embasamos a nossa fé onde? Na tradição da igreja e na Sagrada Escritura. Casamento, nesse sentido, é entre um homem e uma mulher. Mas a questão da união estável, da união civil, é questão de justiça. Eu acho que já avançou e está muito bom que seja assim e por aí. Mas casamento, do jeito que eu entendo, é entre um homem e uma mulher. Seguindo aqui a vertente do Papa Francisco, né, que não mais julga os homossexuais e diz que não se deve marginalizar essas pessoas, que é preciso integrá-las à sociedade. Assina embaixo, é exatamente isso que eu acabei de dizer. A questão da união civil é a questão de justiça. Você convive hoje com pessoas, e a gente vive com pessoas em que os companheiros estão juntos, anos, e não pode ter, um acaba falecendo, a família do outro vem, que não tinha nada a ver, às vezes marginalizava, né? E deixa aquela outra pessoa que foi companheiro que estava ali, né, à margem. Eu acho que a união civil, né, de pessoas do mesmo sexo, ela vem, de fato, corrigir um erro, uma injustiça. Eu acho que eu respeito muito. Agora, casamento no sentido religioso, como é que nós compreendemos que você celebrou esses dias, os 35 anos, né? Nesse sentido, eu acho que é entre um homem e uma mulher. E a adoção? Eu sou favorável à adoção. A adoção de um casal? Sou favorável à adoção. Você veja hoje aí quantas pessoas estão à margem, quanta dificuldade, quanta exclusão. E se duas pessoas do mesmo sexo têm condições de adotar, eu não sou contrário à adoção. Com certeza. Muito bom. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco passa rápido, muito assunto para conversar com o deputado estadual, deputado Padre Afonso Lobato. Voltamos já para o quarto e último bloco do Conexão Popular. Até já.